mais uma live de recolocação profissional, desta vez em novo horário, às 15 horas. E eu convido você que está chegando agora para se juntar comigo aqui, para convidar o pessoal para assistir essa live aqui junto com a gente. Hoje a gente vai falar um tema especial, que eu quero falar um pouquinho com você, fazer um bate-papo bem gostoso aqui, para a gente conversar sobre o que a gente faz, né, enquanto está esperando, porque enquanto está na busca de um novo emprego, a gente tem muitas vezes ansiedade, angústia, a espera muitas vezes é dolorosa. E o que fazer então, né, para lidar com isso, para lidar com todos esses sentimentos, para ter um pouco mais de inteligência emocional? Eu preparei aqui algumas dicas, tá aqui o meu roteirinho daquilo que eu quero falar aqui com vocês. Então, para a gente começar, muitas vezes a gente, quando tá na espera, quando a gente tá procurando uma nova oportunidade de trabalho, muitas vezes as pessoas ficam ansiosas e essa ansiedade ela acaba gerando um desespero. Até quando eu fui montar aqui o roteirinho para o nosso bate-papo, eu fiquei pensando bastante, né, no tema, né? O que fazer quando se está esperando? Porque esperar é doloroso, esperar é angustiante, né? Esperar gera muita angústia e ao mesmo tempo gera muitos sentimentos negativos. E quando a gente está nessa fase de esperar, quando a gente está nessa fase de procurar por uma nova oportunidade, tudo isso não está nas nossas mãos. Então a gente também tem essa sensação de que a gente está fora do controle, né? Então tudo isso acaba gerando na gente essa angústia, essa falta de inteligência emocional. Então eu preparei para a gente conversar um pouquinho do que fazer enquanto nós estamos esperando. A Cris está chegando por aqui. Boa tarde, Cris, seja bem-vinda, viu? A Cris, ela tem uma loja de material de construção. Já deixa o telefone aqui, Cris, para o pessoal depois, se precisar de alguma falta de grana, atrelado também a falta de grana com a questão de muitas pessoas se sentirem fracassadas, né? Tem muitas pessoas que acabam se sentindo fracassadas por estarem disponíveis no mercado de trabalho. Então são essas duas questões que muitas vezes acabam gerando nas pessoas essa ansiedade e essa angústia. Então o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, né, antes de partir para o desespero, porque enquanto a gente está esperando, muitas vezes bate o desespero, antes de partir para o desespero, o que a gente precisa fazer? Entender se a gente está desesperado pela falta de grana, né, porque isso é um ponto fundamental e primordial.
né? A gente sabe que sem dinheiro a gente não faz muitas coisas, ou se a gente tá assim no desespero pela questão emocional, né? Pela questão do sentimento de fracasso. Quando a gente começa a analisar esses dois pontos, geralmente as pessoas, quando elas estão disponíveis no mercado de trabalho, elas têm alguns recursos financeiros para queimar, né? Entenda isso como FGTS, seguro-desemprego. O que é ideal fazer? O ideal é a pessoa se programar, porque pode ser que ela tenha que ficar o maior tempo possível. Então, quando eu falo se programar, reduza ao máximo os seus gastos para que você possa, né, conseguir sobreviver. Aqui, procurando a oportunidade quanto para o empregador e, né, se precisa ser bom para ambas as partes, né, ele precisa estar adequado. O que é um processo seletivo adequado? O processo seletivo, ele precisa estar dentro do seu perfil e você precisa estar dentro do perfil da vaga, né? Então, quando as pessoas começam a pensar no desespero, a partir para o desespero, muitas vezes elas começam a querer aceitar qualquer coisa. Só que o que vai acontecer com aceitar qualquer coisa? Pode ser que você aceite agora porque você está desesperado, mas daqui uma semana você vai estar infeliz e procurando uma nova oportunidade de trabalho também. Então, o que a gente tem que fazer, né? Por isso o nome da live, o que fazer quando você está esperando? O que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a trabalhar nessa questão de tentar identificar o porquê que tá me batendo o desespero. É pela falta da grana? Tá acabando o meu dinheiro? Eu realmente preciso pegar qualquer coisa? E se for isso, né? Talvez seja o momento de parar e pensar se existe alguma possibilidade de ganhar dinheiro sem necessariamente aceitar qualquer trabalho. Às vezes pode ser que você comece a fazer um limpa no seu guarda-roupa e vender algumas roupas, né, que você não tem tanta necessidade de usar, ou começa a vender alguma outra coisa, né, sei lá, fazer um doce, começa a vender alguma coisa sem ter a necessidade de fato, arrumar um emprego efetivo que daqui a pouco você possa se arrepender porque não está dentro da sua qualificação ou dentro das suas competências. Então, e um outro ponto que a gente precisa trabalhar também é o cuidado com a nossa mente. O que significa esse cuidado com a nossa mente? A nossa mente, ela começa a criar algumas realidades que nem sempre é aquilo que a gente de fato está vivenciando. A gente conta muitas historinhas negativas pra gente. Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso. Se você quiser dar uma olhada no meu canal lá no YouTube, você vai ver, né, que tem bastante vídeo falando sobre mindset, mentalidade, autocrítico, crítico interno, né? Várias coisas falando sobre isso. Então a gente precisa, né? Tem até um dos vídeos que eu falo bastante de pensamentos limitantes, que a gente precisa vigiar os nossos pensamentos e tomar muito cuidado com aquilo que a nossa mente cria, né? Então a gente precisa dar uma olhada para sempre se trazer para a realidade. Às vezes pode ser, eu já vi isso, as pessoas ficando desesperadas, em uma semana que elas estavam disponíveis no mercado de trabalho, já batendo aquele desespero, porque elas nunca haviam ficado disponível no mercado. Então precisa se trazer para a realidade. Calma, você acabou de sair, você vai conseguir alguma coisa, né? Isso não é otimismo por otimismo, isso é fato. Todo mundo que está disponível hoje vai sim, trabalhando na sua recolocação profissional, vai conseguir uma nova oportunidade, isso é fato. Pode ser que demore um tempo mais, pode ser que seja mais rápido, mas vai conseguir, né? Então precisa tomar muito cuidado com a nossa mente.
Então, 2 pontos: olhar para o seu planejamento financeiro, se trazer para a realidade, né, de o quanto que você ainda tem de reserva para você queimar, né, porque pode ser que você está batendo desespero pela questão financeira, ou pode ser que está batendo desespero pelas historinhas que você cria e até esse sentimento de fracasso, que a gente tem isso, né, independente de estar desempregado ou não, tem muitas pessoas que trazem em si esse sentimento de fracasso. E tem pessoas empregadas que têm esse sentimento, né? Isso é um pouco da nossa mentalidade, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E começar a pensar, talvez seja o momento também de você começar a pensar em novas possibilidades. Não só possibilidades de ganhar dinheiro, mas também talvez começar a pensar em novas possibilidades de carreira. De repente você tem experiência, você está procurando uma oportunidade na área de compras e pela experiência que você tem, é possível se adequar para uma área financeira, por exemplo, né? Então talvez é um momento, talvez não, é o momento de você parar e pensar nas novas possibilidades. Tá? Então, de dicas pra gente pensar, né, o que fazer quando está esperando, é você parar esse momento, né, refletir, aproveitar que é segunda-feira, refletir, né, tá batendo desespero? Eu tô pensando em aceitar qualquer coisa? Se eu tô assim, se tá me batendo desespero e eu tô pensando em aceitar qualquer coisa, isso é por conta do quê? É por conta da grana ou é por conta da minha mentalidade? Se é por conta da grana, quais são as possibilidades? O que eu posso fazer para reduzir meu custo e talvez aumentar a minha receita para que eu possa continuar trabalhando para minha melhor recolocação profissional? E se é pela minha mentalidade, como é que eu posso vigiar esses meus pensamentos? Te dei aqui algumas dicas, alguns caminhos, até de assistir e ver alguns vídeos meus, que lá tem algumas coisas que pode te ajudar nisso, tá bom? Na próxima semana, eu vou fazer uma enquete nos meus stories aqui no Instagram, e eu vou trazer 2 temas para o pessoal escolher. Ou a gente vai falar de networking, ou a gente vai falar de marketing pessoal. Aí é o pessoal que vai fazer a votação e vai escolher aí qual vai ser o nosso tema, tá? Então, a partir desta segunda, né, a partir de hoje, as nossas lives de segunda-feira, elas passam a ser às 15 horas, tá? A gente fazia de segunda às 9, mas eu fiz uma enquete e o melhor horário que o pessoal achou aí pra gente bater esse papo é de segunda-feira às 15 horas. Ai, que legal, a Gabi tá por aqui. Quero me recolocar no mercado, mas não quero fazer a mesma coisa que fazia antes. Legal, Gabi, o que você pode fazer? É investir um tempo para você pensar em possibilidades. Eu sei que você trabalha com comércio, eu sei que você é uma pessoa comunicativa, eu sei que você é uma pessoa que tem experiência com vendas, né? Porque eu já te conheço um pouquinho. Então, o que é legal você fazer? Pega um papel, eu amo essa ferramenta aqui, ó. 2 ferramentas poderosas no desenvolvimento de pessoas: folha e caneta. Pega um papel e você vai anotar o que você poderia fazer com as competências que você já tem, né? Pensar em possibilidades. Muitas vezes a gente fica preso. Quando eu falo em competências, pensa assim: você é uma pessoa comunicativa, você é uma pessoa de relacionamento, você é uma pessoa simpática, você é uma pessoa que se conecta com pessoas. Então isso são competências. Muitas vezes a gente fica preso na experiência, que a gente olha e fala assim: ah, eu tenho experiência com isso, 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 isso. Não, a gente é muito mais do que as nossas experiências. Então pega um papel e uma caneta e começa a pensar nas possibilidades. Eu vou fazer algumas lives para ajudar também o pessoal que estiver pensando em fazer transição de carreira, né? Quem sabe daqui uns 15 dias a gente não traz esse tema aqui, né, para o nosso horário aqui das 15 horas para a gente discutir sobre isso. Mas hoje eu acho que um dos caminhos para você trabalhar é esse: papel e caneta e pensar em possibilidades. E para as outras pessoas eu também recomendo isso, né? Talvez, já que você está disponível no mercado de trabalho, talvez seja o momento de pensar sobre isso, né? De pensar o que eu posso fazer de diferente, ou também talvez pensar, né, o que eu gostaria de fazer diferente. Esse também é um caminho,
tá? Então, semana que vem às 15 a gente vai ter a live, eu vou startar depois a enquete no story, pra gente saber o tema. Amanhã tem live, né, do Outubro Rosa, amanhã a nossa última live vai ser com a Creuza Brigatti, que é uma amiga minha, coach também, e ela vai dividir com a gente sobre autoconhecimento e ela vai trazer um pouco essa questão da meditação, né, o quanto que a meditação ajuda no autoconhecimento. E a Creuza, ela tem uma história bem bacana, ela vai dividir um pouquinho com a gente a história dela, que ela por muito tempo foi bastante ansiosa, né? Então eu quero que ela traga isso pra gente também para ajudar, porque quem passa por recolocação profissional também precisa trabalhar com as emoções, tá? Eu que agradeço, viu, Gabi? Agradeço a todos vocês que entraram aqui comigo. Aviso o pessoal que vocês conhecem, que estão em busca de uma nova oportunidade de trabalho, que toda segunda a gente tem aqui bate-papo ao vivo para tirar dúvidas e ajudar o pessoal a se recolocar. E ó, já tem gente que dessa live aqui, participando da live, já conseguiu novo emprego, viu? Já tem 2 pessoas que participando aqui com a gente com o bate-papo já conseguiu novo emprego. Então chama a galera que essa é a oportunidade da gente ajudar para que todo mundo possa o mais rápido possível estar recolocado. Beijo, gente, fiquem com Deus, uma semana iluminada para vocês e a gente se vê amanhã às 8 horas da noite. Fiquem com Deus, brigadão!